Tem uma coisa que ninguém te conta sobre apagar a luz. Não é o escuro. É o que pode se mover quando você não está olhando. Existe uma regra simples, simples demais para ser ignorada. Você nunca deve apagar e acender a luz mais de uma vez no mesmo lugar, na mesma noite. Eu não sabia disso, ou talvez soubesse e só não quis acreditar. Meu nome é Lucas e eu só percebi o que estava acontecendo quando já estava perto demais. Porque no começo não parecia nada, nenhum som, nenhuma sombra, nada fora do lugar. Só um incômodo, uma sensação estranha de não estar sozinho no escuro. Mas tinha um padrão, sempre o mesmo, sempre igual. Toda vez que eu apagava a luz, aquilo ficava mais perto. E o pior não foi isso. O pior é que eu percebi, eu entendi o que estava acontecendo. E mesmo assim, eu continuei fazendo. Naquela época, minha rotina era sempre a mesma. Eu chegava em casa tarde, quase sempre depois da meia-noite, exausto, com a cabeça cheia e o corpo pedindo silêncio. O apartamento era pequeno, simples, no último andar de um prédio antigo, sem vizinho, sem barulho, sem nada. Era o tipo de lugar que fica quieto demais quando anoitece. No começo, eu até gostava disso. Era tranquilo, fácil de descansar. Depois de um tempo, não mais. Porque tinha uma coisa naquele apartamento que eu nunca consegui explicar. Não era algo visível. Não era um som. Era pior. Era uma sensação constante de estar sendo observado. Eu ignorava. Sempre ignorava. Dizia para mim mesmo que era cansaço, estresse, coisa da minha cabeça. E funcionava. Por um tempo. Até a primeira vez. Eu lembro exatamente do momento. Eu cheguei em casa, joguei a mochila no sofá, fui direto para o quarto e acendi a luz. O quarto vazio, do jeito que eu deixei. Então, eu apaguei. E foi aí que eu senti. Não ouvi nada, não vi nada, mas senti. Como se tivesse alguém ali dentro comigo, parado, no escuro, esperando. Eu congelei por alguns segundos. O coração acelerou. Mas eu ri, sem pensar, porque parecia ridículo. Eu estava sozinho. Sempre estive. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Acendi a luz de novo. Na hora. E o quarto continuava vazio. Exatamente igual. Sem nada fora do lugar. Sem ninguém. Mas alguma coisa não estava igual. Não no quarto. Em mim. Porque naquele momento eu tive a certeza. Não foi imaginação. Tinha alguma coisa ali quando a luz estava apagada. Na primeira noite, eu ignorei. Sério. Eu apaguei a luz e virei para o lado, como sempre fiz.
Só que, antes de fechar os olhos, eu olhei para o quarto, por reflexo, e foi aí que eu vi nada. O quarto estava normal, escuro, vazio, mas tinha alguma coisa errada. Eu não sabia explicar, só sentia, como se o escuro não estivesse vazio, como se tivesse ocupado. Eu fechei os olhos na hora, forte, como criança, e tentei dormir. Ignorei. E funcionou. Por alguns minutos. Até eu ouvir um som. Muito baixo. Um arrastar dentro do quarto. Lento. Quase cuidadoso. Eu congelei. Não abri os olhos. Nem me mexi, porque na hora eu soube. Aquilo não estava lá antes. Aquilo veio depois que eu apaguei a luz. O som parou. Silêncio. Pesado. Errado. E então, bem perto de mim, eu ouvi uma respiração baixa, lenta, do lado da cama. Eu quase virei, quase, mas lembrei da regra: não acende a luz. Eu fiquei parado, sem respirar direito, esperando. E depois de alguns segundos, sumiu. Simples assim, como se nunca tivesse estado ali. Mas esteve. Eu sei que esteve. Naquela noite, eu não dormi mais. Fiquei de olhos fechados até amanhecer, esperando dar luz. Na noite seguinte, eu pensei em não fazer. Sério, pensei mesmo. Mas ficou na minha cabeça a sensação, o vazio estranho e aquela certeza de que tinha algo ali quando a luz apagava. Eu tentei ignorar, fingi que não era nada, mas quando você sente uma coisa assim, você quer testar, quer confirmar. Então eu fiz de novo. Entrei no quarto, fechei a porta, acendi a luz. Esperei alguns segundos. Tudo normal. E então, eu apaguei. Na mesma hora, eu senti, mais forte, muito mais forte. Não era mais só impressão, era presença. Dessa vez, não estava longe. Não estava no quarto inteiro. Estava em um ponto, atrás de mim. Eu congelei, sem coragem de me mexer, porque agora eu sabia exatamente onde estava. Eu não vi, mas senti. Muito perto. Perto demais. Como se estivesse a poucos passos. Parado. Esperando. Meu corpo travou. Minha respiração ficou baixa. E mesmo assim, eu fiz. Eu acendi a luz. Rápido. E quando a luz voltou, nada. Quarto vazio. Como antes. Mas dessa vez, eu não ri. Porque eu percebi uma coisa.
Na noite anterior, eu só senti. Não sabia onde. Era distante. Agora não. Agora eu sabia. Agora tinha posição. Agora tinha distância. E era menor. Muito menor. Eu fiquei olhando para o quarto, tentando entender, tentando negar. Mas não dava. Porque aquilo não só estava lá, aquilo estava se aproximando. E eu estava ajudando. Toda vez que eu apagava e acendia de novo, eu trazia aquilo para mais perto. Mesmo sabendo disso, eu devia ter parado ali. Sério, já era o suficiente. Já dava para entender. Já dava para ir embora. Mas eu não parei. Naquela noite, eu fiz de novo. Mais uma vez. Eu entrei no quarto. Fechei a porta. Acendi a luz. Esperei. Respirei fundo. E apaguei. Na mesma hora, veio. Mais forte do que antes. Muito mais perto, muito mais pesado. Eu não precisei pensar, eu sabia. Não estava mais atrás de mim, nem no meio do quarto. Estava do meu lado, ao lado da cama, tão perto que eu podia sentir o ar mudar. Frio, denso, errado. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar direito. E então eu ouvi um som muito baixo, muito próximo. Como se alguma coisa se inclinasse na minha direção. Eu senti algo passando perto do meu rosto. Sem encostar, mas perto o suficiente, perto demais. Eu não aguentei. Eu acendi a luz, na hora, e o quarto vazio, como sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu, porque dessa vez eu não só senti, eu quase toquei. Quase. Eu levantei da cama, devagar, sem tirar o olho do quarto. Meu coração disparado, minha mão tremendo. E foi aí que eu fiz a pior coisa. A pior de todas. Eu testei de novo. Ali mesmo. Sem sair do lugar. Eu estiquei a mão até o interruptor e apaguei. Instantâneo. Veio, na hora, sem atraso, sem distância, colado em mim. Dessa vez, não teve espaço, não teve ar. Eu senti encostar. Leve, mas real, no meu braço. Eu gritei e acendi a luz. Quarto vazio, mas meu braço não estava. Tinha marca, não vermelha, não arranhão, nada assim. Era pior, era frio, um ponto gelado. Como se alguma coisa tivesse ficado ali. E naquele momento, eu entendi. Não tinha mais volta. Não era só proximidade. Aquilo já estava me tocando. Depois daquela noite, eu não apaguei mais a luz. Nenhuma vez. Nem para dormir. Eu deixava
tudo aceso. Quarto, sala, até o banheiro. Eu achava que era só isso, que se eu parasse, aquilo também parava. Mas não foi o que aconteceu. Na primeira noite, sem apagar a luz, eu consegui dormir. Mal, mas consegui. Na segunda, já não foi igual. Eu acordava o tempo todo, sem motivo, sem barulho, só com aquela sensação, de novo, de não estar sozinho, mesmo com tudo claro. Na terceira noite, eu ouvi, não no escuro, não escondido, ali, com a luz acesa, um som baixo, perto da cama, muito perto. Eu virei devagar e não vi nada, nada mesmo. Mas o som continuava, como se estivesse do meu lado. Foi aí que eu entendi. Não era a luz. Nunca foi. A luz só atrasava, só escondia, mas não impedia. Porque eu já tinha feito, eu já tinha repetido várias vezes, no mesmo lugar. E agora não precisava mais apagar. Aquilo já sabia onde eu estava. E pior, já sabia como chegar. Naquela noite, eu não consegui mais fingir. Não consegui ignorar. Porque pela primeira vez, eu vi. Não inteiro, não claro, mas o suficiente. No canto do quarto, entre a parede e a porta, tinha alguma coisa mais escura que o próprio escuro, parada, me olhando. Eu não pisquei, não respirei direito, só fiquei ali. E então, ela se moveu. Devagar, mesmo com a luz acesa, mesmo comigo olhando. E foi aí que eu entendi tudo. Não era sobre ver, não era sobre escuro, nem sobre luz. Era sobre dar permissão. E eu dei. Toda vez que apaguei. Toda vez que testei. Agora, não tem mais teste. Não tem mais regra. Não tem mais distância. Porque ela ainda está aqui. Mesmo agora, enquanto eu falo. Parada. Em algum ponto do quarto. Mais perto do que deveria. E o pior é que eu não preciso mais apagar a luz para sentir. Ela aprendeu. Então me diz, se você estivesse no meu lugar, você teria parado ou teria testado mais uma vez? Porque eu testei. E agora, não adianta mais parar. Boa noite, se você conseguir dormir.